Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Cretino que reza nessa cartilha desgraçada que os senhores querem mandar para o STF? Senadores, se você votar a favor de Flávio Dino, você está construindo uma víbora que vai morder vocês mesmos. E outra, na próxima legislatura, 2/3 dos senadores serão submetidos à reeleição. Senador que votar a favor de Flávio Dino para o STF, nós cristãos vamos considerar uma traição ao povo cristão. Senador é voto majoritário, precisa do voto de católicos e evangélicos. Vamos fazer uma campanha acirrada, mostrando que você é um traidor dos cristãos. E eu vou começar agora, daqui a 2 dias, colocar. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 13 de dezembro de 2023. São 8 horas da manhã. E aí você se pergunta, se o voto vai ser secreto na comissão do Senado que vai sabatinar Flávio Dino hoje? Ora, como é que o Malafaia faz uma ameaça como essa? O fato é o seguinte, o Malafaia age a mando de Jair Bolsonaro porque este acredita que Flávio Dino no STF é condenação na certa para si mesmo, nos processos criminais em que ele está envolvido e nos quais será julgado por esse mesmo STF. Então a estratégia de Bolsonaro para garantir os votos contra Dino no Senado é a seguinte: no dia 12 será por voto secreto que os senadores decidirão, na verdade acabou sendo dia 13, decidirão a indicação de Flávio Dino ao STF. Por isso, dada a desconfiança de Bolsonaro em relação ao voto de alguns senadores da sua base, ele resolveu dar uma ordem que servirá como vacina para aqueles que secretamente podem querer votar pró-Dino. A ordem é: quem for votar não, que não compareça ao plenário na hora da votação. Assim, cada ausência no plenário corresponderá ao desejado não de Bolsonaro. Veja bem, minha amiga, meu amigo, essa é uma atitude canalha e que beira a criminalidade. O que existe aí é uma chantagem política. Infelizmente, o Código Penal não registra diretamente, não é, que esse tipo de atitude contra um senador da República pode ser visto exatamente como chantagem, pode até ser visto pela justiça como parte do jogo político, porém, valeria a pena arguir juridicamente até que ponto é possível que alguém ameace senadores, interfira em sua liberdade política dessa maneira. Se a liberdade de expressão de um senador é garantida totalmente dentro do Congresso, como é que pode ele ser alvo de chantagem desse tipo para votar como quer, inclusive alguém que está movendo todas essas engrenagens para tentar escapar da justiça? Com a palavra, o STF. E a pressão continua. Os evangélicos pressionam o Senado contra Dino, 10 vezes pior que Moraes. Lideranças evangélicas conservadoras vão pressionar os senadores a votar contra a indicação do ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. E aí a gente se pergunta, esse, por exemplo, é o Sóstenes Cavalcanti, não é? Uma das maiores lideranças evangélicas do Congresso Nacional. Aí a gente se pergunta, o que é que esses evangélicos, esses líderes evangélicos, aquele pastor
que você acabou de ouvir falar, esses deputados evangélicos, por que é que eles temem tanto o Flávio Dino? E, na verdade, a resposta a isso é Bolsonaro. Bolsonaro exerce uma ascendência e uma influência sobre esses pastores evangélicos muito grande, porque eles colocaram o Bolsonaro no coração de gente pobre, de gente humilde, crédula, que foi atraída por esses pastores picaretas. Então, o fato é que o Flávio Dino está sendo alvo de uma campanha vil, espúria, que usa a fé dessas pessoas para tentar impedi-lo de chegar ao STF. Porém, enquanto isso, os aliados prevêem placar Mendonça para Dino no Senado. O que é o placar Mendonça? Na verdade, alguns dizem aí, boa parte da base do Flávio Dino, e inclusive o relator do caso dele na CCJ, o Weverton Rocha, disse que ele vai ter 53 votos a seu favor, ele precisa de 41. Porém, eles acham, já estão dizendo aí, inclusive gente da base, que Dino vai ter um patamar Mendonça. Ele pode ter até um pouco menos que o Mendonça, que teve uma das mais baixas votações no Senado. Ele teve 47 votos sim e 32 votos não. Então, na verdade, o Mendonça passou com 6 votos de diferença, e existe a possibilidade de Dino ter até 45 votos, ou seja, 4 votos a mais do que o necessário. Daí você vê a dificuldade para que seja colocado para que seja tirado um ministro do STF dessa disputa, desse cargo, porque é preciso uma maioria muito esmagadora no Senado para que um indicado ao STF não passe. Porém, o fato é o seguinte: o Flávio Dino tem alguns trunfos. O Dino no STF pode ter até 53 votos, é a aposta do governo. Senadores a favor seriam 53, a oposição prevê 30 votos contra indicados de Lula, contra o indicado de Lula. Porém, 30 votos não são suficientes. O Dino precisaria ter 41 votos contra si, porque o Senado tem 81 senadores. Para perfazer maioria dos votos, menos de 41 votos, 41 senadores teriam que votar contra ele, e faltam 11. Além disso, outro trunfo é o seguinte: o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, onde Dino vai ser sabatinado, que é o Davi Alcolumbre, garantem ao Lula que não existe a menor possibilidade de um revés. Mesmo assim, o Lula tirou 4 ministros que são senadores das pastas temporariamente, os demitiu para que eles voltem a ser senadores e votem a favor do Dino. O seguro morreu de velho. E o MDB avisa ao Flávio Dino que vai ter um traidor ao menos na sua bancada. É um senador conservador, o nome dele está sendo mantido em sigilo pelo MDB, mas lá no Senado todo mundo sabe, não é? No Congresso Nacional todo mundo sabe quem é quem. Porém, o MDB avisa ao governo para que se precavenha com alguém para compensar essa traição. E a sabatina do Dino no Senado pode ser a mais longa em muito tempo. Pode durar até 12 horas. E o Lula não tem pressa para anunciar o novo ministro da Justiça após Dino ser aprovado na
Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado, que deve acontecer provavelmente na sexta-feira, dia 15. O Lula não tem pressa para anunciar o sucessor de Flávio Dino. Mesmo ele passando na sabatina, ele ainda vai ficar um tempo no Ministério da Justiça, porque o Lula vai esperar baixar a poeira. Porque no momento que o Flávio Dino passar na sabatina, o mundo vai cair na cabeça do Lula. Tá cheio de gente dentro do PT, em toda parte ali, querendo o cargo de Flávio Dino no Ministério da Justiça. O Lula já escolheu, o Lula vai indicar Ricardo Lewandowski, porém, isso não muda o fato de que haverá uma tempestade de petistas e de aliados querendo a vaga de Dino no Ministério da Justiça, e o Lula vai então demorar para tirar o Dino ainda um pouco de lá do Ministério da Justiça, para esperar que todo mundo despeje as cobranças em cima dele, e aí ele vai decidir como ele quer, como ele fez com Flávio Dino. Você lembra que aqui ficamos meses aí para resolver essa questão do Flávio Dino, porque existia uma pressão imensa em cima do Lula por essa vaga no STF, porque é de suma importância, é muito estratégica. Eu expliquei aqui, eu tive a pachorra de contar umas 20 vezes, uns 20 vídeos que eu fiz aí, para dizer por que o Flávio Dino seria o escolhido. E mesmo assim sempre tinha gente que falava por aí que eu não sabia o que eu estava dizendo, tal, porque a pressão é realmente muito grande nesses cargos. Mas na verdade, há poucos dias atrás, na verdade no final de novembro, eu falei aqui que o Lewandowski ia ser indicado, era favoritíssimo, não é? Na época muita gente me criticou por isso. E agora, de uns dias para cá, explodiu o nome do Lewandowski no cenário, como era previsto, porque, na verdade, quem quiser ir atrás da informação verdadeira, em vez de ficar tentando vender a sua própria opinião como fato, tem que pesquisar, tem que ir atrás para saber o que é o que. Tem muita gente até que sabe qual é a verdade e não quer falar, né? E o Bolsonaro, a pandemia, a Lava Jato, são alguns dos casos que o novo PGR, que também deve ser aprovado hoje, o Paulo Gonet, vai assumir. No caso, o caso de Bolsonaro e da Lava Jato, e da pandemia também, porque envolve o Bolsonaro, são casos muito sensíveis que atingem o Bolsonaro e o Sérgio Moro, que são os arqui-inimigos hoje do STF, e é por isso que o STF pressionou tanto pela aprovação desses dois nomes, de Flávio Dino e de Paulo Gonet, porque são figuras que o STF confia, o Lula também confia, e é o caso de fazer tudo isso por uma razão muito simples. A democracia no Brasil está sob ataque. Não é uma situação normal. Em situação normal, eu diria a você o seguinte: olha, ninguém tem que se meter nessas indicações, principalmente ministro do STF, ninguém tem que se meter, essa é uma decisão solitária do Lula. Porém, nesse caso, apesar de ser sim uma decisão solitária do Lula, a influência dos ministros do STF é muito importante, porque executivo e judiciário vão defender o Brasil contra um golpe. E um juiz recua de suspensão da demarcação de terra indígena, que no caso é uma terra indígena onde fica o Raoni, o histórico Raoni. O magistrado ele retrocedeu em sua própria decisão, que atendia ao pedido de uma deputada bolsonarista para suspender a demarcação daquela terra indígena. É uma vitória que deixa a gente um pouco mais satisfeito aí, confiante que o marco temporal vai cair. O marco temporal vai ser aprovado pelo Congresso, porque o voto do Lula vai ser derrubado,
E aí vai caber à justiça simplesmente decretar a inconstitucionalidade desse marco temporal. E aqui já temos um bom indício, né? Esse juiz recuou porque o tema está sob júdice no STF. E o Lula convoca para um ato em repúdio à tentativa de golpe. Ele vai convidar governadores e congressistas para a cerimônia que lembrará a depredação promovida pelos bolsonaristas contra as sedes dos três poderes. Esquecer jamais. E o Bolsonaro inventa uma nova fake news sobre o Lula. Diz que no governo dele ninguém ousou impor drogas. Veja bem, quem é que está impondo drogas no governo Lula? Que patifaria é essa? Veja bem, enquanto eu presidi o Brasil, ninguém ousou impor de maneira autoritária a liberação da maconha, a liberação do aborto, aprovar um novo marco temporal ou relativizar nossa propriedade. O marco temporal está na Constituição. O resto, ninguém neste governo impôs, nem de maneira autoritária, nem de maneira nenhuma, liberação de maconha, de aborto, ou relativizou a propriedade de alguém. Se ele está se referindo ao marco temporal está na Constituição. A propriedade é dos indígenas. Quem ameaça o direito de propriedade são os poceiros. Então esse sujeito aqui não cansa de mentir, né? E um livro sugere que as famílias e o círculo de amigos sejam o caminho para acabar com essa polarização extrema do país. Veja bem, minha amiga, meu amigo, hoje o país está crescendo, o desemprego está caindo, a inflação está caindo, o país recupera a sua imagem diante do mundo e ainda assim tem gente, inclusive até fora da extrema direita, que nega tudo isso que está acontecendo por uma simples razão, por conta da polarização, não é? De um lado bolsonaristas, de outro lado os petistas. Ora bolas, o país está indo bem, é interesse de todo mundo que o país vá bem. E esse livro do meu amigo Felipe Nunes, do Thomas Traumann, que também eu tive uma boa relação quando ele foi ministro da SECOM da Dilma, um jornalista muito importante, eles lançam esse livro que, na verdade, ele prega que a família e os amigos possam refazer as pontes nessas relações para diminuir essa situação tão dolorosa no nosso país. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.